Olá, caros amigos, sempre melhor junto com você. Hoje eu trouxe uma reflexão que está em nosso livro Alguém Me Tocou. Um livro que fala sobre algumas passagens de Jesus. E hoje eu escolhi uma que trata de um encontro muito bonito que Jesus teve com um leproso. Você deve lembrar que a lepra era a doença mais grave daquela época. E a pessoa que era portador da lepra era como que se tivesse recebido uma sentença de morte. E havia um grande preconceito da sociedade com as pessoas portadoras da lepra, cuja doença hoje se chama mal de Hansen, a hanseníase. Mas Jesus nunca se furtou ao contato com algum tipo de pessoa, seja ela portadora de qualquer tipo de doença, sobretudo a lepra. Jesus curou inúmeros leprosos. Jesus conversou com eles, o que demonstra o verdadeiro amor, o amor que sempre está perto de quem está sofrendo, independentemente daquilo que a pessoa, mesmo sendo ela portadora de uma doença grave e contagiosa. Essa passagem está registrada no Evangelho de Mateus, que disse o seguinte: um leproso se aproximou e caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: Senhor, se queres, tens o poder de purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica purificado. E no mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Veja, um encontro rápido, mas cheio de significado para nós. Então, vejamos, vamos tentar aqui destrinchar algumas ideias. O leproso se aproximou e caiu de joelhos, dizendo: Senhor, se queres, tens o poder de me curar. Então veja, o leproso, ele toma a iniciativa de se aproximar de Jesus. Então eu fico me perguntando quantas vezes nós recuamos nessa iniciativa. Não tomamos a deliberação de procurar, de ir ao encontro de se aproximar. O quanto que muitas vezes nós estamos distantes dos ensinamentos de Jesus. O quanto que muitas vezes nós não refletimos sobre as propostas que Jesus tem para a nossa vida. O leproso se aproxima e ele se ajoelha. Não porque Jesus exigisse isto, mas creio que o ato de se ajoelhar significa aquele reconhecimento de que há momentos em nossa vida em que as coisas saem do nosso controle, em que nós não temos a possibilidade de mudar a nossa situação e muitas vezes nem ninguém aqui na Terra pode fazer isso. É aquele momento que recebemos um diagnóstico de uma doença que os médicos dizem que é incurável. É aquela situação em que nenhuma solução aqui na Terra se torna possível e viável para a solução do nosso problema. É aquela situação em que nós dizemos: nada mais há por se fazer. E muitas vezes, mesmo assim, ficamos no orgulho, ficamos muitas vezes na revolta, na soberba, nos já achamos injustiçados. E o leproso aqui nos ensina muito. Ele se ajoelha, dobra os joelhos, ele tem uma atitude de humildade. Ele reconhece: Senhor, eu estou diante de uma situação gravíssima. O mundo não pode me curar, mas o Senhor pode. O amor pode. Deus tudo pode. E eu me curvo a esse poder maior do que eu. O leproso nos ensina isto.
E ele diz então: Senhor, se queres, tens o poder de me curar. Outro exemplo aqui do leproso que ele nos dá, ele tem fé. Ele tem fé: Senhor, o Senhor pode me curar. E quantas vezes a nossa fé, se é que a temos, ela é tão ínfima, tão insegura, tão pequena. Mesmo diante de um altar, mesmo diante num templo religioso, nós hesitamos, nós desconfiamos. Mas o leproso nos ensina: Senhor, se o Senhor quiser, se o Senhor puder, o Senhor tem o poder de me limpar, de me purificar. Eu achei interessante essa palavra que o leproso fala: Senhor, o Senhor tem poder de me purificar. De tal forma que o leproso associava, de certa forma, aquela doença a uma impureza dele. Talvez algum estado de alma dele, negativo, melancólico, agressivo, soberbo. E a espiritualidade nos diz que muitas das nossas doenças são reflexos da nossa mente em desequilíbrio. Por isso que, no fundo, o leproso intuitivamente pedia para que Jesus trouxesse a ele uma harmonia. E é isso que a gente vê no Evangelho. Bem-aventurados os mansos, os humildes. Felizes são aqueles que perdoam, aqueles que têm compaixão do próximo, aqueles que são tolerantes, aqueles que são fraternos, aqueles que não alimentam ódio, aqueles que são capazes de amar os inimigos. Muitos poderão dizer que são atitudes por demais exigentes, mas se nós nos dispusermos a tomar essas atitudes, elas nos trarão paz, harmonia interior e, portanto, trarão para nós a própria pacificação, a própria purificação, capaz então de nos colocar em condições para receber uma bênção divina de cura. Então não adianta nós pedirmos uma bênção para o alto e continuarmos com os nossos desequilíbrios. Esta passagem do Evangelho mostra muito bem que o leproso, ele se ajoelha, ele se humilda, ele acaba com o seu orgulho, ele tem fé em Deus e pede a Deus a purificação. E foi por isso que Jesus, vendo esse esforço dele, esta fé dele, esta humildade dele, diz: eu quero que você fique purificado e que você fique limpo. E no mesmo instante, diz o Evangelho, o homem ficou curado da lepra. Então está aí uma passagem de Jesus. E eu tenho certeza que Jesus, como ele mesmo prometeu, que estaria sempre conosco, ele quer continuar e ele continua a sua missão. Está peregrinando pelo mundo, está visitando você hoje através desse vídeo, esperando que você o convide, que você se aproxime dele, que você converse com ele. Tenha uma conversa franca, humilde, e peça para ele também purificar você. Eu tenho certeza que seu pedido será atendido.